bem, pessoal? Nesse bloco, a gente vai falar sobre revisão contratual, que é outra medida relacionada à recuperação fiscal que busca reduzir gastos. Lembrando que, para você aplicar essa medida de forma efetiva, existem algumas premissas. Primeira premissa, você ter um controle sobre os principais ou todos os contratos da administração pública, seja municipal, seja estadual. Vamos lá. Então, em que consiste? Trata-se de rever todos os contratos de prestadores de bens e serviços com vista à redução da despesa. Meta: reduzir as despesas com contratos no ente. Novos contratos ou contratos renovados devem respeitar o IPCA. Ou seja, primeira coisa, eu preciso realmente daquele contrato, senão já cancela. Vou fazer um novo contrato, vou renovar o contrato, vamos usar a correção do IPCA. Nem sempre é possível, mas é a meta a ser alcançada. Desafios: identificar todos os contratos em uma mesma base com os atributos essenciais. Apenas os dados do Diário Oficial são insuficientes, ou seja, é importante que haja uma parceria entre todas as secretarias do Estado ou do município para que isso esteja, se já não está na mesma base, que você consiga fazer o acompanhamento. Segregar esses contratos em clusters, valor, natureza da despesa e objetos, a fim de encontrar benchmarkings no próprio ente. Então é importante o seguinte: determinado órgão conseguiu comprar determinado insumo por um preço muito bom, dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo ente. E aí o outro órgão não sabe e acaba pagando um preço maior. Então a primeira coisa é, os contratos estando na mesma base, estando dentro de um painel de preços do próprio ente, o próprio ente já consegue ter benchmarkings para tentar comprar de forma mais eficiente. Outra saída é tentar fazer a central de compras no âmbito do ente público. A central de compras ela é importante, mas as compras isoladas dentro do próprio órgão continuam sendo importantes porque existem necessidades que só existem dentro daquele órgão, não existem nos demais. E existem necessidades que são comuns a todos. Essas necessidades são comuns a todos, é o caso de ir para a central de compras, central de aquisições. Exemplo 1. Contratos de segurança patrimonial dependem do número de postos. Assim, sem se mexer nessa variável, irá se buscar apenas renovar pelo IPCA. Nesse caso, há ainda o impacto da conversão coletiva. Exemplo 2. Contratos de fornecimento de alimentos para alunos dependem do número de matrículas. Nesses casos, irá se buscar renovar apenas pelo IPCA. Eu estou falando pelo seguinte, porque às vezes não adianta enxugar onde não dá. Se você não reduzir o número de postos, o contrato de segurança patrimonial vai ser aquele. Se o número de matrículas se mantém estável, não tem como você reduzir a quantidade de merenda. Você vai tentar negociar apenas com o IPCA. Só que existem casos que você consegue mexer nas variáveis, então você ganha duas vezes. Você pode cancelar um contrato ou reduzir o valor desse contrato e ainda aplicar o IPCA. Então você tem duas chances. Ou você pode mexer na necessidade, quando for possível, ou você vai considerar o IPCA. As duas linhas de contenção de gastos são válidas. Exemplo 3. Contratos de softwares podem ser substituídos por softwares livres ou de código aberto, por exemplo, o SEI e o FalaBR. Nesse caso do exemplo 3, se você tem um contrato de TI que é responsável pela movimentação documental, você pode se desfazer desse contrato de TI. Aí você está cancelando o contrato todo, economizando muito. Aí nem se fala de IPCA. Contratos de publicidade podem ser cancelados ou substituídos por outros mais vantajosos. Também você mexeu aqui aonde? Você mexeu na necessidade do contrato. É outra forma de você atuar. Então, recapitulando. Ou você atua na necessidade, na existência, ou se realmente não tiver como mexer na necessidade, você vai trabalhar com o IPCA. Lições aprendidas. A central de compras ajuda nessa racionalização contratual. A central de compras não busca atender todos os órgãos, mas as compras mais comuns a todos, ganhos de escala. Todos os contratos renovados devem ter um ponto de controle, a fim de que se permita a alimentação da base de dados com os atributos necessários. Ou seja, aprovou-se um contrato, esse contrato, os principais dados desse contrato devem estar na mesma base, de modo que a gente consiga fazer depois o quê? Comparativos, benchmarkings e etc. Ok, pessoal? Então, encerramos por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aula.